Lição de número 8, confessando e abandonando o pecado, segundo trimestre de 2024, Escola Bíblica Dominical, Revista dos Adultos. Meus queridos irmãos, veja que na epístola do apóstolo João, ele escreve que o pecado é real e por isso é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é a de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado como evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. Meus queridos irmãos, todo cristão em sua jornada vai ter que lidar em algum momento com o pecado. Isso se deve à natureza humana que herdamos de Adão e Eva. No entanto, não temos mais prazer no pecado, ou seja, não pecamos de modo deliberado. Errar o alvo para o cristão é um triste acidente de percurso. Quando pecamos, a atitude correta é o arrependimento, a confissão do pecado a Deus e o abandono da transgressão. Não podemos também nos esquecer de que o pecado confessado e abandonado é pecado perdoado por Deus. O inimigo sempre vai tentar nos acusar dos erros que cometemos, mas precisamos lembrar de que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É esse tema que nós vamos estar estudando na lição de número 8, confessando e abandonando o pecado. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Estamos no segundo trimestre de 2024 e estamos estudando o seguinte tema: a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, da santidade e da perseverança para chegar no céu. E hoje estaremos estudando a lição de número 8 com o seguinte tema: confessando e abandonando o pecado. E eu convido você agora para irmos à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 8, confessando e abandonando o pecado. Texto áureo diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios capítulo 28 e o versículo 13. Verdade prática. Para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Salmos, Salmo de número 51, versículos 1 ao 12, e primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 8 até o versículo de número 10. Na apresentação da lição, nós temos os objetivos. São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é compreender o que significa confissão de pecado. Segundo objetivo, mostrar o perigo do pecado não confessado. Terceiro objetivo, compreender que a confissão de pecado é um caminho para a cura e a restauração. Queridos irmãos, a lição tem 3 pontos, cada ponto com seus subtópicos. No primeiro ponto, nós vamos estudar a confissão de pecado, definição, a confissão bíblica de pecado e o símbolo da confissão de pecado são os subtópicos do primeiro ponto. A sinopse diz assim: o ensino bíblico da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão. Segundo ponto, estudaremos o seguinte tema: o perigo do pecado não confessado, os males dos pecados não confessados, as consequências do pecado de Adão e Eva e as consequências do pecado de Davi são os subtópicos do segundo ponto. A sinopse diz assim: a palavra de Deus mostra a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e assim
alcançar o perdão. Terceiro ponto da nossa lição: confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Primeiro subtópico: confessando o pecado, alcançando cura e restauração. Diz assim a sinopse: a confissão de pecado é o único caminho para a cura e a restauração do corpo, alma e espírito. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o primeiro ponto da nossa lição. Confissão de pecado, primeiro subtópico, definição. Veja, a confissão de pecado é quando reconhecemos diante de Deus e dos outros aquilo que fizemos de errado. É como admitir que cometemos um erro ou pecado. A palavra confessar vem de palavras antigas que significam reconhecer ou admitir. No Antigo Testamento da Bíblia, é como se estivéssemos estendendo a mão e admitindo algo que fizemos de errado. Pense em quando você fez algo errado e sabe que precisa pedir desculpas. Isso é como confessar. No Novo Testamento da Bíblia, a palavra confessar significa concordar com algo. É como dizer, sim, eu fiz isso, quando sabemos que é verdade. Quando confessamos nossos pecados, estamos sendo honestos com Deus, estamos admitindo que não somos perfeitos e que precisamos da ajuda de Deus para sermos melhores. Meus irmãos, é como se dessemos um passo em direção a um relacionamento mais profundo com Deus. Segundo tópico, a confissão bíblica de pecado. Veja, a Bíblia ensina que confessar os nossos pecados é fundamental para receber o perdão de Deus. Isso significa reconhecer diante de Deus o que fizemos de errado e pedir perdão sinceramente. O Salmo de número 32, versículo 5 e 1 João capítulo 1, versículo 9 nos dizem que quando confessamos nossos pecados, Deus nos perdoa. Às vezes, confessamos nossos pecados quando nos convertemos pela primeira vez a Deus, admitindo que precisamos do perdão dele. Mas, mesmo depois disso, é importante confessar quando cometemos novos pecados, seja contra Deus ou contra outras pessoas. Um exemplo disso, queridos irmãos, é quando Jesus ensina que se tivermos alguma coisa contra nosso irmão, devemos resolver isso antes de apresentar nossa oferta a Deus. Isso significa que devemos buscar reconciliação e admitir quando erramos. Terceiro tópico, o símbolo da confissão de pecado. Queridos irmãos, nossa confissão de pecados, admitimos diante de Deus que fizemos coisas erradas e que não somos dignos de estar diante dele. Reconhecemos que somos pecadores e que precisamos do perdão de Deus. Isso é um ato de humildade e sinceridade. É importante ainda afirmar que a Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso significa que ninguém é perfeito e que todos nós cometemos pecados. Queridos irmãos, ao confessarmos nossos pecados, recebemos consolo para nossa alma e nossa vida espiritual é restaurada. É como se um peso fosse tirado dos nossos ombros e podemos recomeçar com um coração limpo diante de Deus. Portanto, a confissão de pecados é um símbolo de humildade e sinceridade diante de Deus. É um passo importante para recebermos o perdão e a misericórdia de Deus e para restaurarmos nossa comunhão
com ele. Meus queridos irmãos, vamos para o segundo ponto da nossa lição, o perigo do pecado não confessado, e o primeiro subtópico, os males do pecado não confessados. Veja isso. Quando examinamos a Bíblia, vemos claramente a importância da confissão de pecados. Em Provérbios capítulo 28 e o versículo de número 13, é enfatizado que aquele que esconde seus pecados não prosperará, mas aquele que os confessa e os abandona encontrará misericórdia. Essa lição não é exclusiva do Antigo Testamento. Na Epístola de João, também encontramos o mesmo ensinamento. Em 1 João, capítulo 1 e versículo 9, nos dito que, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Aqueles que optam por esconder seus pecados e não confessá-los acabam vivendo uma vida de aparências e experimentam uma morte espiritual. Isso significa que, embora possam parecer bem por fora, interiormente estão cheios de culpa e separados da vida espiritual que Deus deseja para eles. Pense nisso como uma ferida que não é tratada. Se não a expusermos e a tratarmos, ela só piorará com o tempo, podendo até se tornar uma infecção grave. Da mesma forma, se não confessarmos os nossos pecados a Deus, eles podem se acumular e nos afastar de Deus e da vida abundante que Ele quer nos dar. Portanto, meus queridos irmãos, os males dos pecados não confessados são reais e podem nos levar a uma vida espiritual vazia e distante de Deus. É por isso que é tão importante reconhecer nossos pecados, confessá-los e buscar o perdão de Deus. Segundo tópico, queridos irmãos, do segundo ponto, as consequências do pecado de Adão e Eva. Veja, a história de Adão e Eva, o primeiro casal humano, nos mostra as sérias consequências do pecado. Quando pecaram ao desobedecer a Deus, eles receberam punições que afetaram não apenas suas vidas, mas também todo o curso da humanidade. De acordo com o relato bíblico em Gênesis capítulo de número 3, Adão e Eva enfrentaram consequências graves pelos seus pecados. Adão foi condenado a trabalhar duro para cultivar a terra e Eva enfrentaria dores no parto. Além disso, eles foram expulsos do jardim do Éden, perdendo o acesso ao lugar perfeito e belo que Deus havia criado para eles. Queridos irmãos, perceba que essas consequências não se limitaram apenas a Adão e Eva. O pecado deles afetou toda a humanidade e até mesmo a natureza. A condição física deles foi afetada, a imortalidade foi substituída pela mortalidade e surgiram tensões tanto entre os seres humanos quanto na própria natureza. Por exemplo, a morte e o sofrimento entraram no mundo como resultado do pecado de Adão e Eva. Eles não apenas experimentaram a separação de Deus, mas também desencadearam uma série de problemas que afetariam todas as gerações futuras. Veja que a carta aos Romanos, no capítulo de número 5, versículos 12 até o versículo 14, confirma essa ideia, explicando que o pecado entrou no mundo por meio de um homem, Adão,
e com ele veio a morte para todos, porque todos pecaram. Portanto, as consequências do pecado de Adão e Eva não foram apenas consequências individuais, mas afetaram toda a humanidade e a própria criação de Deus. Muito bem, queridos irmãos, terceiro tópico, as consequências do pecado de Davi. Estamos estudando o segundo ponto da nossa revista, o perigo do pecado não confessado. Veja, o exemplo do rei Davi na Bíblia nos mostra as consequências sérias do pecado, mesmo para alguém que é considerado um homem segundo o coração de Deus. Davi cometeu adultério com Batseba e foi responsável pelo assassinato de Urias, marido dela. Por causa disso, Deus enviou o profeta Natã para confrontá-lo, e Davi teve que enfrentar as consequências dolorosas de seu pecado. Meus queridos irmãos, de acordo com o segundo livro de Samuel, capítulo 12, Deus disse a Davi que a espada não se afastaria de sua casa, o que significa que sua família sofreria consequências de seus pecados. Isso se tornou evidente em sua própria família, com tragédias como a rebelião de Absalão e a morte de seu filho recém-nascido. Ainda, queridos irmãos, no capítulo 11 e no capítulo 12 do segundo livro de Samuel, vemos o conflito interno e o profundo arrependimento de Davi. Ele viveu com um senso de culpa que o atormentava e isso o levou a gemer em angústia. Davi experimentou as consequências morais e espirituais de seu pecado ao tentar escondê-lo e não confessá-lo. Mas Davi, meus queridos irmãos, confessou seu pecado a Deus, como nós podemos ver no Salmo 51. Ele reconheceu completamente seus erros e buscou o perdão de Deus, pedindo para ser purificado de sua iniquidade. Portanto, as consequências do pecado de Davi foram profundas e dolorosas, afetando não apenas sua própria vida, mas também sua família e seu relacionamento com Deus. No entanto, sua história também nos ensina sobre o poder do arrependimento sincero e da confissão de pecados e como Deus está disposto a perdoar e restaurar aqueles que se voltam para Ele em humildade e em arrependimento. Muito bem, meus queridos irmãos, agora vamos para o terceiro ponto da nossa lição: confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Primeiro tópico, confessando o pecado a Deus. É importante que se afirme isso, conforme a orientação da Bíblia. Quando pecamos, devemos confessar nossos pecados a Deus em primeiro lugar. Somente Ele pode perdoar nossos pecados e através do seu Filho Jesus Cristo, que recebemos esse perdão. Um exemplo disso é o encontro de Jesus com uma mulher pecadora registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 7, e versículo de número 48. Ele lhe diz que seus pecados foram perdoados, demonstrando que apenas Ele tem autoridade para perdoar pecados. Além disso, a primeira carta de João nos lembra que, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 7 até o versículo de número 9. Portanto, confessar nossos pecados a Cristo é essencial
para recebermos o perdão e a purificação que Ele oferece por meio de sua obra redentora. Segundo tópico do terceiro ponto, alcançando cura e restauração. Não há sensação mais libertadora do que confessar nossos pecados a Deus e abandoná-los definitivamente. Quando nos humilhamos diante de Deus e reconhecemos nossas falhas, encontramos um profundo alívio para a nossa alma. Queridos irmãos, ao confessar nossos pecados, estamos entregando a Deus todas as nossas preocupações e carregamentos. Estamos deixando para trás o peso da culpa e da vergonha e estamos recebendo o perdão e a paz que só Ele pode nos oferecer. Essa libertação interior nos traz um verdadeiro descanso para a alma. Nos sentimos livres das correntes do pecado e da condenação e experimentamos a alegria e a sinceridade que vem do perdão divino. Portanto, meus queridos irmãos, não devemos temer confessar nossos pecados a Deus, pois é nesse ato de humildade e arrependimento que encontramos verdadeiro consolo e descanso para a nossa alma. É aí que experimentamos o amor e a graça abundantes de Deus, que nos restauram e nos renovam por completo. Portanto, meus queridos irmãos, em nossa caminhada cristã, tenhamos cuidado com o pecado, encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdia de Deus. Meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de assinar o nosso canal, não esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não esqueça de compartilhar este vídeo aí na sua igreja com professores da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Que Deus vos abençoe hoje e sempre. Amém.